Graça e paz, meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que a graça do Senhor Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, e que essa bênção poderosa que enriquece e não acrescenta dores seja multiplicada sobre a sua vida de uma forma extraordinária e poderosa em nome de Jesus. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós estudarmos um pouco mais da palavra, uma palavra que é poderosa, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que transforma. Ela tem transformado a vida de muitas pessoas, transformou e está transformando a minha, e certamente ela há de transformar a sua também, em nome de Jesus. Eu queria hoje, nesse Tadel, nesse tempo de treinamento, de aprofundamento na palavra, de estudo bíblico, eu queria conversar um pouquinho com você sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a obediência. Oh, meu Deus, como é difícil às vezes nós obedecermos, né? Mas eu quero convidar você para juntos a gente ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. E para a gente começar, eu quero chamar você pegar a sua Bíblia, o seu tablet, enfim, o seu celular, e nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 29, apenas um versículo. Vamos comigo? A palavra do Senhor nos diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os apóstolos então afirmaram aos líderes religiosos da sua época, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Papai, nós exaltamos o nome da Tua glória, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Te adoramos, Deus, porque o Senhor mais uma vez nos concede o privilégio de juntos podermos estudar a Tua palavra. Eu quero te adorar pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero te adorar, Deus, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida. Hoje, Senhor, é um tempo especial e nós estamos aqui de novo, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, uma palavra que é poderosíssima, Deus, e que tem transformado a nossa vida. E, Deus, nós queremos ser instruídos na Tua palavra. Revela-nos a palavra, mostra-nos as profundezas da Tua palavra. Nós queremos aprender e apreender a Tua palavra em nós. Deus, em nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus na nossa vida. Espírito Santo, o Senhor que instruiu os autores sagrados, Deus, a registrar essa palavra, nós te pedimos que o Senhor também nos ensine, o Senhor abra os nossos olhos, a fim de que, Pai, essa palavra salte aos nossos olhos e que, além de tudo, nós possamos cumprir essa palavra, obedecer essa palavra em nome de Jesus. Eu oro e já agradeço, porque o Senhor é um Deus fiel que sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida, como é bom, poder estar aqui mais uma vez para a gente estudar essa palavra. E eu quero então conversar com você sobre um chamado à obediência. Como nós somos desafiados a obedecer. Hoje nós vamos ver todas as coisas se submetem a Deus e a sua palavra. Nós vamos ver alguns benefícios, daqueles que obedecem a palavra. Nós vamos ver qual é o maior exemplo de submissão e de obediência que nós temos na palavra de Deus. E por fim, nós vamos ver qual é o fim das pessoas
que não obedecem à palavra de Deus. Meu Pai, tem bastante coisa para a gente aprender hoje, então eu quero convidar você para juntos nós navegarmos, pela palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais sobre essa questão da obediência. Beleza? Vamos comigo então, em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero é pensar com você sobre o que é obedecer. O que é obedecer? Orlando Boyer, ele diz que obedecer significa submeter-se à vontade de outrem e executá-la. Então, no caso, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Então, quando eu falo de obedecer a Deus, eu estou falando de me submeter à vontade dele e executá-la, cumpri-la. É interessante a gente pensar nisso, porque eu e você, nós sabemos, que Deus, ele, desde o começo, ele chamou o homem para comunhão com ele. E ele propôs ao homem seguir esse caminho da obediência e da submissão. Mas o homem transgrediu, o homem desobedeceu. E desde então, esse sentimento de rebeldia, de rebelião, ele está dentro do coração do homem. A palavra de Deus diz que desde a mais pequena idade, desde a meninice, o coração do homem é inclinado a fazer o que é mal, Então, a maldade já está no coração do homem. O que é a maldade, senão a insubmissão e a desobediência à palavra de Deus ou aquilo que Deus tem proposto? Então, quando nós falamos de obedecer, nós estamos falando de nos submeter à vontade de outrem, no caso, à vontade de Deus. Então, eu e você somos chamados a essa obediência, essa submissão e a essa execução, ou essa prática da sua vontade na nossa vida. Amém? Uma coisa que é interessante, um dia o rei Saul, Deus tinha dado uma ordem para ele: olha, eu quero que você vá e eu quero que você destrua os amalequitas, porque eles intentaram destruir o povo de Israel. E o Saul, ele vai, e quando ele chega naquele lugar, ele obedece à ordem de Deus, mas meia boca, Ele não faz tudo exatamente como Deus havia proposto, tudo quanto Deus havia mandado ele fazer. Então ele se desvia do projeto do Senhor, ele não cumpre totalmente a vontade do Senhor. E quando ele chega, a palavra de Deus diz que ele está conversando com Samuel, e Samuel, ele diz assim: eu estou ouvindo um balido de ovelhas, porque Deus havia mandado exterminar tudo. E o rei Saul diz assim: é verdade, Samuel, eu trouxe algumas ovelhas para oferecerem sacrifício ao Senhor. E Samuel, então, ele diz uma palavra que é muito forte, e ele diz que a obediência a Deus é melhor do que o sacrifício. Então, a obediência ao Senhor é melhor do que o sacrificar. E quando a gente para pensar um pouquinho nisso, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão até assim, sabe, com desejo de sacrificar, e elas sacrificam mesmo, mas em contrapartida elas não estão dispostas a obedecer a palavra de Deus de maneira plena, como a palavra diz que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser assim, meus queridos. Nós somos chamados a obedecer irrestritamente a palavra do Senhor, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles dizem assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o obedecer, nesse texto que nós acabamos de falar, 1 Samuel capítulo 15, ele fala que mais importante é obedecer do que sacrificar. Amém? Outra coisa interessante com relação à obediência
quando Jesus estava atravessando o mar, né, junto com seus discípulos naquele barco, a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. Os discípulos estavam muito aflitos e Jesus estava dormindo na polpa do barco. E os discípulos, então, eles desesperados, eles chamam Jesus e eles dizem assim: Jesus, o Senhor não se importa que a gente pereça, nós estamos morrendo. E a palavra de Deus diz que então Jesus se levanta, né? E Jesus chama a atenção deles: por que vocês não estão aflitos assim? Vocês não têm fé, né? E a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem ao vento e ao mar. Diz ao mar: aquieta, o vento para. E a palavra de Deus diz que no mesmo instante o vento parou e o mar se aquietou. E os discípulos, eles ficaram assim muito admirados e eles disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o que eu quero chamar a atenção sua nessa noite é que até o vento, até o mar obedecem à voz do Senhor nosso Deus. Quando Deus levanta a sua palavra, as coisas acontecem. O vento obedece, o mar obedece, né? E, pasme você, olha que coisa linda. A palavra de Deus diz que até os demônios se submetem, ouvem e obedecem ao comando do nosso Senhor Jesus, né? Tinha um cara endemoniado que apareceu numa sinagoga um dia e Jesus ordenou aquele espírito maligno que saísse e ele saiu. E as pessoas que estavam ali ficaram muito admiradas e disseram: quem é esse que até os demônios se submetem a ele? Olha, que coisa maravilhosa. Pergunto para você, olha, se os demônios se submetem, se o vento se submete, se o mar se submete, quem somos nós para não nos submetermos à vontade do nosso Deus? Oh, meu Pai do céu, eu e você somos chamados a obedecer, nós somos chamados a praticar aquilo que Deus tem reservado para nós, tem nos mandado fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, eu quero ver agora com você algumas coisas interessantes que são benefícios que Deus propôs ou que Deus prometeu àqueles que obedecem a sua palavra, né? E há um texto muitíssimo conhecido, que é o texto de Deuteronômio, capítulo de número 28, né? E eu queria ler com você alguns versículos, vamos ler juntos? Deuteronômio 28, de 1 em diante. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, ou, em outras palavras, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Então, olha só, a palavra do Senhor diz que Deus exaltaria o povo de Israel sobre todas as nações da terra quando eles obedecessem a sua palavra, a sua voz. Vamos lá, as promessas do Senhor. A Bíblia diz: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, significa os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Aí, quando a gente continua lendo, você vai ver os castigos que são reservados aos desobedientes, né? Então, mas se você desobedecer, as coisas vão complicar para você, em outras palavras, ok? Olha só que coisa linda, há promessas fabulosas de Deus para nós, né? Quando obedecermos à palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós seríamos exaltados sobre todas as nações da terra. Então, quando eu me prontifico a obedecer o que Deus exige de mim, através da sua palavra, né, coisas extraordinárias vão acontecer. O Senhor me abençoará em tudo o que eu fizer. A bênção do Senhor estará na minha vida, sobre a minha vida. E as pessoas verão isso, né? Então, olha, eu vou emprestar, não vou tomar emprestado, eu vou estar por cima, não vou estar por baixo. Por quê? Porque Deus vai me abençoar. Então, gente, é uma coisa que a gente precisa notar, porque muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus. Ora, quem quer a bênção de Deus, né? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Agora, quando nós vamos ser abençoados? A palavra de Deus é clara, né? Versículo 1 diz assim: quando você obedecer à voz do Senhor teu Deus, quando você se sujeitar e submeter à vontade de Deus através da sua palavra, então estas bênçãos, elas virão atrás de ti e te alcançarão, né? Então, o que vai na frente da bênção é a obediência. Quando eu e você, nós nos dispomos a obedecer, a bênção do Senhor, ela vem atrás de nós, vem nos seguindo, vem nos alcançando, vem nos abençoando. Amém? Vamos ver mais alguns benefícios da obediência? Olha só, vamos lá. Eu quero que você abra então comigo agora a Bíblia, lá em Deuteronômio ainda, capítulo de número 5, versículos de 31 ao 33. Eu vou ler na versão NTLH, tá bom? Diz assim: mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Preste atenção. Assim, tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra
que vão possuir. Então preste atenção. O que eu percebo aqui é que tem uma promessa de sucesso para que tudo lhes corra bem e uma promessa de longevidade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: vocês viverão muitos anos. Então, duas coisas. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso obedecer o que a palavra de Deus me manda. E se eu quiser viver uma vida longeva, também eu preciso estar submisso à vontade de Deus manifesta na sua palavra. Bem, não é à toa, gente, que Deus fala assim para Josué: Josué, medita no livro dessa lei, noite e dia, para que você prospere em tudo que você fizer, para que você será próspero em todos os seus caminhos. Medita nessa lei dia e noite, né? Então, a bênção do Senhor, veja, ela está atrelada à questão da obediência. Outra coisa que é interessante, que eu quero chamar a sua atenção, capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ler no finalzinho lá, os versículos 24 e 25. Tem duas promessas aí. A primeira promessa, no versículo 24, ela está falando para nós a respeito do livramento do mal. Olha só, diz assim: Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. Olha só, meu Deus, o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Que Deus me livrará de todo mal. Lembra do Salmo 91? A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Agora, esse salmo, nós já falamos isso muitas vezes, né? Ele está relacionado ao versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse diz: o Senhor é o meu Deus. Então preste atenção. Quando é que eu vou ser livre do mal? Quando eu habitar no esconderijo do Altíssimo, que é igual a obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor, ele nos livra do mal, né? A palavra de Deus diz que nenhum mal sobrevirá àquele que teme ao Senhor, né? O temor do Senhor, aquele que o teme ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Olha que coisa maravilhosa, gente, que promessa. Agora veja o versículo 25, também tem uma promessa maravilhosa para nós. 6,25 diz assim: E se tivermos cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Eu não sei você, mas esses dias atrás eu estava conversando com o papai e eu estava falando para ele, dizendo assim: Deus, eu quero te agradar em tudo. Agora, o que a palavra de Deus nos diz nesse texto é que para eu e você agradarmos a Deus, é preciso nós obedecermos. Não tem como agradar o Senhor sem obedecê-lo. É impossível agradar o Senhor sem obedecê-lo. Então, a obediência, né, faz com que a gente agrade ao Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Vamos comigo mais? Olha só, tem mais coisas interessantes que a gente precisa observar aqui. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo de número 7. A palavra do Senhor, quero ler aqui 2 versículos com você, né? Aliás, 2 textos aqui. Primeiro, os versículos 12 em diante. A palavra do Senhor diz assim, 12 e 13. Se vocês derem atenção a essas leis
e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los como prometeu aos seus antepassados. Ele os amará e abençoará e fará que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Olha, meu Deus, quantas promessas nós temos aqui nesses 2 versículos. Quando obedecermos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos abençoará, Ele nos amará. A palavra de Deus diz que Ele manterá a sua aliança conosco. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus não quebra a sua aliança. Deus jamais quebrou a sua aliança, né? Nós é que quebramos a aliança com Ele. Quando, pastor? Quando nós desobedecemos. Quando nós não nos sujeitamos. A aliança é quebrada. Deus não faz isso. Deus não quebra a aliança. A Bíblia diz que Ele manterá a aliança. Manterá quando? Quando a gente obedecer. Agora, quando nós desobedecemos, nós já quebramos a aliança. Eu e você fomos chamados para obedecer, meus queridos. Agora veja mais o que diz o versículo de número 15 ainda, do capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade, nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, Ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Por que eu estou lendo isso? Pastor, não está falando nada de cumprir a palavra. Sim, mas é porque a sequência daqueles versículos do 12, do 13 que nós lemos, é o versículo 15. Ele está atrelado aqui. Quando eu e você obedecermos a palavra do Senhor, o Senhor nos protegerá de toda a enfermidade, né? A palavra do Senhor diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Preciso temer a Deus. O temor está atrelado à obediência, a obediência está atrelada ao temor. Então, se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso obedecer. Eu e você fomos chamados à obediência. Nós não podemos nos dar ao luxo de não obedecer a palavra do Senhor. Pelo contrário, meu irmão, a desobediência, ela é fatal. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa questão, tá? Mas o que eu quero dizer é que tem muitas bênçãos. Claro que tem muito mais bênçãos, né? Eu separei apenas algumas aqui para que a gente pudesse ter um vislumbre de como é importante e como é gratificante, mais que isso, é recompensador a gente temer ao Senhor. Então compensa a obediência, ela é uma chave poderosíssima na nossa vida. E uma coisa que é interessante, meus queridos, e que eu quero chamar bastante a sua atenção, o pastor John Bevere, ele nos alerta que Saul, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu, vamos colocar assim, 99%. Né? Ele foi lá, ele destruiu os amalequitas. Ele só não destruiu as melhores ovelhas e o rei de Agag. Só isso, né? O rei Agag. Mas no resto ele obedeceu tudo. Só que Deus falou assim: eu desisti de Saul, eu rejeitei Saul, porque ele me desobedeceu. Mas como assim? Ele obedeceu 99%. Pois é, meu amado. Eu e você fomos chamados para obedecer 100%. Nós não temos essa chance de escolher obedecer 99% e deixar o 1% para trás. Não. A obediência que Deus exige de mim e de você é 100%. Meu Deus da glória. Vamos para cima, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto agora com você que é muito importante.
é o texto lá de Filipenses, né? E vamos ler juntos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler? A partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A palavra de Deus me diz que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa que Jesus, ele não foi só obediente durante a sua vida, na sua caminhada, mas ele se submeteu à vontade do Pai, porque a obediência é se submeter à vontade de outro, né? E executá-la. Ele foi obediente até a morte. Não que até a morte, né? O limite, não. Ele foi obediente até na morte. Queridos, eu e você, nós somos chamados por Deus para fazer isso, para obedecer. Jesus é o exemplo para mim e para você. Jesus é o exemplo para nós. Nós não podemos, nos desconectar de Jesus. Nós não podemos perder a referência, o referencial de Cristo. Por quê? Porque ele foi obediente 100%. Ele não desobedeceu. Olha, Jesus no Getsemane, ele falou assim: Pai, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus, ele se submete, então, à vontade de Deus nessa hora, né? O Dr. Russell Shedd, ele diz que Jesus desceu os mais baixos degraus da humilhação quando ele morreu a morte de cruz. Por quê? Porque a morte de cruz, a crucificação, era reservado para os piores bandidos da época. E Jesus, ele foi colocado no meio de dois ladrões. Por quê? Porque para se cumprir essa palavra, né? O pior de todos, ele ficava no meio. E Jesus suportou tudo isso, ele se submeteu a esse desígnio de Deus, a morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Eu e você somos chamados a cumprir essa obediência na nossa vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Agora, o que é reservado para aquele que é desobediente? Ora, se há tantas bênçãos para aquele que é obediente, para aquele que é desobediente, há um peso muito grande. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 6, que o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida por causa da desobediência. A terra era deles, tudo estava preparado, Deus já havia prometido para eles, tudo no projeto de Deus, a terra era deles. Mas a palavra de Deus diz que eles, por causa da incredulidade, a incredulidade gerou a desobediência na vida deles, né? E eles falam: nós não vamos subir. Propuseram voltar para a terra do Egito e acabaram morrendo todos no deserto. Por quê? Por causa da desobediência motivada pela sua incredulidade. Então veja bem que enquanto a fé está aliada à obediência, o temor a Deus está aliado à obediência, a incredulidade ela está aliada à questão da desobediência, a desobediência à questão da incredulidade. Tá? Agora, vamos ler aqui na palavra, queridos, qual é a recompensa, né?
daqueles que são desobedientes. Vamos ver? Eu quero ler com você 2 textos, beleza? Primeiro é 1 Pedro. Nós vamos ler 1 Pedro, o capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o apóstolo Pedro ele faz uma pergunta: qual é o fim daquele que é desobediente ao Evangelho? Agora, o apóstolo Paulo ele vai responder essa pergunta do apóstolo Pedro. Olha só o que diz segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Vamos juntos? Diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Qual é a consequência da desobediência para nós? Qual é o resultado da desobediência? Meus amados, ele é trágico. O apóstolo Pedro pergunta: qual o fim daqueles que vão ser desobedientes ao Evangelho? O apóstolo Paulo responde: o fim será padecer eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Perdição eterna. Eu quero encerrar a nossa ministração, nossa reflexão hoje, e eu quero pensar com você sobre como nós temos agido. Que tipo de cristão nós temos sido? Será que nós temos sido obedientes à palavra? Será que nós temos obedecido como Jesus obedeceu? Ou será que nós temos obedecido como Saul? Né? A meia boca, mais ou menos. Eu obedeci em parte, mas em parte eu não obedeci. A rejeição de Saul, né, foi por causa da sua desobediência à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, meu amado, a desobediência não compensa para nós. O fim dela é trágico, é desgraça, é morte, né? E mais que isso, a Bíblia diz, é a perdição eterna. É o banimento da presença do Senhor. Eu não quero isso. E eu sei que você também não quer. Por isso, eu e você fomos chamados para obedecer. Vale a pena, vale o sacrifício, vale a dedicação, vale o dizer não a você mesmo, a mim mesmo. Vale a pena nós abandonarmos tudo para obedecermos o Senhor. Às vezes descemos os mais baixos degraus da humilhação, como Jesus fez, para que a bênção dele nos alcance, para que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Amém, meus amados? Oh, meu Deus, um chamado à obediência. Eu e você fomos chamados a obedecer. Afinal de contas, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos disseram àqueles líderes religiosos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, vamos obedecer em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te engrandecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E o Senhor, na sua palavra, o Senhor nos deixou, o Senhor, registrado, Senhor, tantas bênçãos, Pai, que viriam em decorrência da obediência. E a tua palavra também, Senhor, ela está recheada, Deus, de orientações que nos mostram qual é a tua vontade,
O Senhor nos revela o caminho pelo qual nós devemos andar. O Senhor nos instrui. Senhor, o Novo Testamento está cheio de palavras, Deus, que nos orientam sobre qual deve ser o nosso procedimento. Deus, a Tua palavra diz, principalmente Senhor, nos evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, como nós devemos prosseguir, como nós devemos andar. Nós não podemos fazer, Senhor, a nossa própria vontade. Nós somos chamados para obedecer a Tua palavra em tudo, nos submeter ao Senhor. Nós somos chamados, Deus, para executar a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar nesse tempo a Tua graça, nós queremos clamar nesse tempo a Tua misericórdia, nós queremos chamar a Tua bênção sobre nós, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a obedecer em tudo, ajuda-nos a obedecer, Senhor, aos Teus desígnios, à Tua vontade. Nós não queremos ser mais um, nós queremos ser filhos obedientes, nós queremos nos sujeitar à Tua vontade e cumpri-la na nossa vida, porque, Senhor, nós queremos, Senhor, as bênçãos que decorrem da obediência. Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, da rebeldia, livra-nos da rebelião, livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Eu clamo a Ti pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho que Jesus trilhou, de obediência plena, completa, à perfeita vontade de Deus. Nós queremos ser assim. Ajuda-nos, Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. E eu quero clamar a Ti pela vida do meu querido, da minha querida, aquele que está me ouvindo agora, Senhor, e que está em casa doente, que está, Senhor, internado, que está, Senhor, com problemas, com dificuldades. Eu quero rogar a Tua graça, a Tua bênção. Eu quero profetizar cura nessa hora, transformação, libertação e cura. Em nome de Jesus, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está presente. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Senhor, e por isso eu declaro libertação, cura, restauração, Senhor, salvação plena sobre a vida dos meus queridos agora mesmo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Foi muito bom, né, poder estudar a palavra de Deus com você, que a graça do Senhor esteja, sendo abundante na sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sendo derramado no seu coração e que as consolações lindas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Um beijo no seu coração, fique com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.